portanto, nós temos um bocadinho esta lógica na tua, faz responsabilidade, não há a cultura do erro na tua, não há problema nenhum, deste o teu melhor, fizeste, ok, segue para a próxima, aprende com o erro, não avances sem refletir no erro. Isso é que é pior. É difícil este equilíbrio entre, a malta fala muito da cultura do erro, e há aqui uma dificuldade. Uma coisa é não falar do erro. Uma pessoa errou e tu não lhe podes dizer que errou, porque agora estamos todos um bocadinho mais sensíveis. Não, tens que falar. Tens que lhe dizer não foi bem. O que é que devíamos ter feito diferente? O que é que podíamos ter melhorado? A grande diferença a seguir é, ok, agora já que falámos, avança a página, vamos lá outra vez à luta. E isto é difícil, porque há pessoas que não encaram bem esta ação, preferem não falar. Não fala, olha, não fala. Errei no auto mensal e, ok, não enviei ao cliente e está tudo bem, não está nada. Tens que falar sobre isso, que é para o mês que vem poderes melhorar, senão... E isto é gestão de recursos humanos. Olá, Heller, bem-vindo aqui aos Chadinhos Ecléticos. Obrigado pela disponibilidade para vires aqui falar um pouco sobre ti, sobre a tu e sobre a área da construção, engenharia e arquitetura. Fala-nos um pouco de ti, da tu, e depois nós começamos com as perguntas. Não há muito para falar, tenho 47 anos, nasci aqui em Coimbra, tinha uma ambição de criar alguma coisa a partir de Coimbra, não para Coimbra, mas para o mundo. Tenho 3 filhos. O que é que eu te posso dizer mais? Sobre mim também, que interessa, pouco mais. Sobre a tu nasceu aqui no IPN, não neste edifício, mas aqui a 20 metros, naquela varanda. Somos filhos, com muito orgulho, filhos aqui do IPN. Começámos aqui 3 sócios, na altura, há 8 anos, com uma ideia de trazer tecnologia para o setor da construção. E era este o nosso mote, numa altura em que a construção estava numa crise profunda, numa altura muito complicada. E a ideia era esta, era fazer alguma empresa que fosse assumidamente diferente, e o mote era trazer tecnologia para o setor da construção. Ok. E foi assim que a Tu começou, com o Hugo e o Leonardo, a Ana Rita, somos 2 engenheiros civis e um arquiteto, e continuamos a acreditar muito nesta diversidade. Ok. E porquê a tu? Porque na área de engenharia, construção, arquitetura... Olha, esta história tem alguma piada. Nós, na altura, os 3, estávamos fora da área da construção. E achávamos que já estávamos um bocadinho cansados, já tínhamos tido uns anos valentes na área da construção, já tínhamos feito obras gigantes, projetos muito consideráveis. Aliás, conhecemos os 3 na reabilitação de uma escola secundária, na altura no projeto da Parque Escolar, aqui em Coimbra, a Dona Maria, e, a determinada altura da vida, decidimos que precisávamos de experimentar outras áreas. E quando andávamos à procura de abrir campos de pádel, gelatarias, fazer outras coisas na vida, alguém nos disse que façam o que sabem, não inventem. E demos um passo atrás e começámos a estruturar uma ideia que hoje é a Tu. A tu, ok. E vocês estiveram aqui no IPN, estavas-me a contar em off, vocês estiveram aqui no IPN até 2020. Até há 4 anos. Até há 4 anos. Como é que foi os primeiros tempos da Tu? Ou seja, e as dificuldades? Sabes que eu recordo muito mais. Não recordo grandes dificuldades. Recordo mesmo os bons tempos da Tu. Ainda ontem falava sobre isso. Tenho muitas saudades do tempo em que éramos só uma startup. Muitas. Temos os sócios fundadores, e aqui começou a Tu, tenho a certeza que temos todos muitas saudades do tempo em que éramos uma startup, em que éramos de alguma maneira livres para dizer palermices e para pensar em coisas que não tinham jeito nenhum. Agora é tudo completamente diferente, não é? Portanto, nós nesses tempos tínhamos aqui uma sala e éramos, a determinada altura, 3 numa sala, depois 6, desses 6, 5 ainda estão connosco. E depois chegámos a ter 5 salas no IPN. Foram tempos muito, muito felizes. Se me perguntares as dificuldades era que não havia dinheiro. E nós sabíamos que o dinheiro numa cidade como a nossa é importante, e portanto não tínhamos dinheiro, e portanto, mas foram tempos fabulosos. E para ti foi o principal problema que tiveste na Tu, ou seja, a falta de capital? Na Tu não, porque a Tu não precisava de mais capital que aquele que tinha. Para os sócios é que já tinham tido uma carreira, já tínhamos 40 anos, mais coisa, menos coisa, um bocadinho menos, já tínhamos tido outros rendimentos, de uma escala diferente,
E tivemos que nos ajustar completamente à A nova vida. realidade, sim. Mas nem isso gostou, porque era tudo tão feliz que nem isso gostou. Portanto, honestamente, agora a Atu era uma empresa completamente diferente. Nós todos os meses tínhamos que saber que dinheiro é que tínhamos na conta e estava para pagar ordenados às pessoas, que éramos nós, na altura os trabalhadores, e ainda hoje. Eram esses tempos, mas até isso era divertido e, portanto, não recordo com dificuldade nenhumas. É que normalmente as pessoas, quando pensam em startups, pensam em criar uma startup, pensam sempre, pá, o dinheiro é uma coisa essencial, é uma coisa até para a sobrevivência da startup. Tu achas que é a única coisa que um founder precisa de se focar logo no início? Não, pelo contrário, acho que se tem que focar, ter uma boa ideia, mas a boa ideia não chega. O Jorge Pimenta, que nos está aqui a acolher nesta sala, dizia muitas vezes que todas as semanas lhe aparecem dezenas de boas ideias. A dificuldade não está na boa ideia, a dificuldade está na execução, na resiliência, na persistência. Boas ideias, nós, mesmo na tua agora, que estamos no lado mais perto de ser investidores do que serem investidos, temos N boas ideias para investir. Só que depois a dificuldade é como é que tu as executas e como é que a equipa que funda a startup as vai executar. Se vai ter a persistência necessária, a capacidade de adaptação ao mercado, a resiliência necessária. Isso é o mais difícil numa startup, ter boas ideias. Nós começámos aqui no IPN, num programa muito querido aqui do IPN, é que estava cheio de boas ideias, mas na verdade mesmo do nosso programa de 12 equipas, julgo eu na altura, sobrevivem 3. Mas tu achas que essa parte o problema está na execução? Tu achas que é mais uma questão de mentalidade dos founders ou é mais de saberem inserir no mercado? Eu acho que o mercado é muito difícil e, portanto, tu podes ter uma excelente ideia, mas se a tua ideia aparece fora do tempo, ou se o mercado não está preparado para receber, ou acima de tudo não está preparado para pagar por ela, chegas a uma altura que fica difícil e depois vais esmorecendo, vais tentando outras alternativas. Tu não imaginas, ao longo do tempo que nós estamos aqui no IPN, a quantidade de empresas que entraram, que saíram, começaram, que acabaram, que foram mudando, e eu acho que acreditar numa ideia e depois ter uma equipa que a consiga concretizar é muito difícil. Para nós foi o mais difícil, cada um tem a sua história, obviamente. E no nosso caso, nós tivemos no primeiro mês de execução da TU, quando a TU foi fundada, começámos logo a faturar e nós começámos a acreditar que era possível ter uma startup que vivia dos seus próprios rendimentos. Portanto, nós vivíamos do trabalho que realizávamos. E foi assim que a TU foi crescendo. E nós acreditávamos nisto, que é no crescimento pelo trabalho, pela produção. Evitámos sempre, e aqui no IPN não é assim maioritariamente, mas isto também está bem, acreditámos sempre que tínhamos que crescer pelo trabalho, ou seja, sem doping financeiro. Nós tivemos algumas propostas de financiamento a determinada altura e acreditávamos que receber dinheiro, acreditar que o mercado depois, se colocares, nós temos uma plataforma, a Bill2, se recebêssemos dinheiro pela Bill2 para colocar mais uma funcionalidade ou para chegar mais rápido ao mercado, mas depois quando não chegas e dizes, ok, vais buscar mais dinheiro, nós acreditávamos que devíamos conseguir desenvolver a Bill2, os produtos que temos, porque o mercado o queria e porque o mercado pedia e estava disponível para pagar por ele. E essa era ainda hoje acreditamos verdadeiramente nisto. Ok. E tu tu és... fala-nos um pouco também da tua equipa, porque esta questão tem... Eu adorava falar-te da equipa. Nós neste momento somos 116 e eu adorava conseguir dizer-te o nome dos 116, que era mais que justo, que na verdade são eles que fazem a TU. Mas a TU começa com 3 sócios, sou eu, o Hugo e o Leonardo. Eu e o Leonardo somos engenheiros civis, o Hugo é arquiteto. E depois logo a seguir entraram a Manuela, que hoje também é administradora e é a diretora financeira da TU, e a Ana Almeida, que hoje é a nossa coordenadora de arquitetura. E logo a seguir foram entrando uma série de elementos com uma valia técnica fantástica, técnica, pessoal, tudo, que nos foram ajudando a crescer e que a maior parte deles são coordenadores neste momento da empresa. E a empresa foi crescendo com uma equipa base muito, muito sólida. Não temos tido grandes alterações, felizmente. Na equipa base somos os mesmos, vão entrando, vão crescendo connosco. É com muito orgulho que temos 80% dos coordenadores são mulheres, 70% dos coordenadores começaram connosco. E isto começaram. A Manuela, que hoje é administradora, começou a fazer um estágio PG, um estágio de verão, Sim. estágio profissional, e foi por aí fora e hoje é administradora.
E é com muito orgulho que nós temos uma equipa maioritariamente formada em casa. Isso é incrível. Eu por acaso, esta pergunta é sempre com o intuito de, para quem está a ouvir, saber como é que é gerir assim uma equipa no dia-a-dia. Ou seja, tendo em conta que são, tu disseste 116 pessoas, Ontem. São 116 personalidades diferentes que... Eu diria que neste momento é o maior desafio da Tu. Gerir pessoas, as pessoas da Tu são a maior valia da Tu, claramente. Nós somos uma empresa essencialmente ainda de serviços. Portanto, nós temos uns produtos associados, mas uma parte importantíssima da nossa faturação são serviços. Portanto, fiscalização, revisão de projeto, negociação de empreitada, arquitetura, projetos de especialidades. É aqui que está o nosso core. São pessoas, é gerir pessoas, gerir empreitadas, gerir subempreitadas, gerir clientes, gerir-nos uns aos outros. E claramente, essas são as maiores dificuldades da Tu neste momento, que é, temos os melhores, acreditamos verdadeiramente nisto, mas somos 116, com objetivos ainda assim diferentes, com perspectivas diferentes, tentamos fazer as coisas também de forma diferente, mas é normal que aquela que é a nossa ação não te chegue da mesma maneira, e, portanto há dias Sim. que não estás a perceber a ação da mesma forma. Acreditamos que criámos uma equipa muito consistente, mas infelizmente numa área que o mercado está, felizmente, eu sou engenheiro civil há 20 e tal anos, no meu tempo um engenheiro civil ganhava mal, isto era histórico, por isso é que agora não há, estamos a recuperar, mas durante muitos anos não houve candidatos aos cursos de engenharia civil, não é? Porque havia um mito que era um engenheiro civil, ganha mal, havia desemprego, isso agora é totalmente mentira, não? O engenheiro civil neste momento é um ser raro, o mercado está muito quente, portanto há muita rotatividade, as pessoas estão à procura legitimamente das melhores condições, e esse é um desafio permanente, no mercado onde não era habitual. Se calhar agora nos informáticos estamos um bocadinho a fazer o papel, né? O caminho contrário. Mas essa evolução no mercado foi agora nos últimos 5 anos, 10 anos, de engenharia, na parte de engenharia civil? Gonçalo, eu estou a dar isto, eu tenho alguns dados, mas acho que não são assim tão relevantes, até que não sou especialista na matéria. Houve ali uma crise ali no pós-parque escolar, quando veio a Troika, onde as obras pararam de uma forma abrupta, dramática, e houve muita engenharia civil que ficou desempregado. E nesse tempo houve muitos que foram para fora, muitos que mudaram de área, eu próprio tentei, muitos que tentaram fazer outras coisas. E a engenharia civil é uma profissão, ontem houve uma greve da função pública, também desgaste rápido, porque tu fazias uma obra, uma barragem no Alentejo, e depois estás lá durante 3 anos, e ao fim de 3 anos vais ter uma barragem atrás dos montes, isto também não é simpático. E portanto é uma profissão de algum desgaste. E portanto é normal que as pessoas cheguem ali a uma altura que precisem de mudar de área, precisem de fazer outras coisas, precisem de estabilizar um bocadinho. E ainda por cima naquele tempo não se ganhava nada por aí além. Quando havia muitos, no meu tempo em Coimbra entravam 120 na universidade e 100 no Politécnico. Há 5 anos entravam 14 na universidade e 2 no Politécnico. Mas é evidente que as obras continuam, portanto, nós continuamos todos a precisar de habitação coletiva, de estradas, de aeroportos, ferrovia, tudo isso. Portanto, continuam a ser precisos engenheiros civis, é uma profissão clássica, mas continua a ser, ainda não há inteligência artificial para acompanhar obras, e portanto a inteligência coletiva na nossa área ainda é muito importante, estarmos juntos, estarmos com o diretor de obra a discutir as opiniões com o fiscal, com o dono de obra, tudo isso, e não há engenheiros para discutir. Portanto, essa era a maior dificuldade neste momento, era recrutamento, garantir que conseguimos arranjar engenheiros eletrotécnicos, mecânicos, civis, tudo estas áreas muito técnicas, quando eles não entram na universidade, e quando tu tens um funil, mas que não entra nada para o funil, saem muito poucos, não é? Sim. Pronto, e era o que estava a acontecer. Felizmente este ano a coisa já inverteu, felizmente. Nós dinamizamos anualmente a Academia da Tu, que é um ponto alto do nosso ano, e nós este ano a maioria já foram engenheiros civis. E portanto, claramente a coisa está a inverter, devagarinho, isto não é uma coisa, se entrou mais este ano, significa que daqui a 5, 6 anos vão sair, nós temos que os acompanhar desde a entrada até para ver se quando eles saem continuam a querer trabalhar com a Tu. É incrível. Mas na academia, ou seja, vocês oferecem, por exemplo, os estágios de verão através da... A academia, para nós,
claramente em termos até de impacto na sociedade, um dos pontos altos do ano. Nós na Academia o que fazemos é, nós durante uma semana, logo após os exames de verão, portanto ali na última semana de julho, convidamos 35 alunos das áreas onde nós trabalhamos, portanto engenharia, não só civil, mas eletrotécnica, mecânica, informática, por aí, arquitetos, marketeers, designers, tudo um bocadinho o que é tu, para estarem connosco durante uma semana. Nós durante essa semana, que é dinamizada aqui em Coimbra, nós convidamos essa malta totalmente gratuita, com tudo pago, para estarem connosco, vão visitar obras, vão visitar parceiros, vão ver como é que se faz um projeto, têm sessões de esclarecimento sobre como fazer o currículo. Um género de bootcamp. Bootcamp de uma semana, vão visitar fábricas da área da construção, com o objetivo de depois, aqueles que são finalistas, nós tentamos aproximar-nos muito dos finalistas, naturalmente, estão mais perto do mercado de trabalho, e para teres uma ideia, dos 35 deste ano, 22 fizeram estágio de verão connosco. Portanto, uma percentagem, mais de metade fizeram estágio de verão. Sim. E desses 22, metade vão ficar connosco. E claro, para nós é uma fonte de recrutamento fabulosa. Este ano tivemos uma equipa a organizar, e a equipa, além da organização, a equipa depois, os 35 academistas, foi o melhor ano de sempre, claramente. E, portanto, miúdos que vão ficar, não tenho dúvida nenhuma, ficaram com a tua gravada e que alguns vão ficar connosco durante largos anos. Incrível. Eu quando te convidei aqui para o podcast, eu também tive em mente falarmos um pouco, porque era interessante e também queria saber o que tu achavas, sobre a parte da sustentabilidade na construção. Porque hoje em dia nós ouvimos falar muito da sustentabilidade, até fora da construção e da arquitetura e da engenharia, mas tendo em conta que estamos aqui no IPN e que vocês começaram cá, era interessante também, tendo em conta que estamos dentro de um edifício, pensar às vezes de que forma é que o edifício pode ser sustentável. Olha, nós desde o início, tecnologia sem sustentabilidade não faz qualquer sentido nas nossas vidas, é o nosso ponto de vista, mas vou-te contar uma história de um cliente que tivemos, um cliente que ainda hoje é nosso amigo, que fez uma casa, uma peça e valsa, uma casa basicamente N0, basicamente a ideia é que a casa não precisa de energia para se aquecer ou arrefecer, e quando ele veio ter connosco para desenvolvermos, implementarmos o projeto, ele já tinha o projeto de arquitetura estabilizado, quando chegou a conta, começámos a abdicar das várias soluções. Ou seja, aquilo era espetacular, ainda hoje tenho a casa aqui perto, a casa é espetacular, e estivemos a ver, mas depois quando chegou a conta, tivemos que andar para trás. E eu ainda tenho muita ideia que os nossos clientes das moradias unifamiliares, não estamos a falar das grandes construções, aquelas em que a tua casa, aquela em que tu tens que ponderar no teu orçamento, há soluções que são inteligentes e que não custam dinheiro, tentamos sempre implementá-las sempre, e o cliente adere de uma forma natural e convicta. Quando nós começamos a apresentar soluções ou que não são obrigatórias, quando é a instalação de painéis fotovoltaicos, não há discussão. Sim. Obrigatório, já ninguém discute. Quando tu começas a implementar coisas que custam dinheiro, o cliente ainda diz, se calhar abdica agora. E é normal, porque estás a gerir um bolo que muitas vezes é o investimento de uma vida, não é? Uma pessoa quando compra uma casa é um investimento muito relevante, e não dá para tudo. E portanto ainda há aqui um equilíbrio muito difícil entre o investimento inicial, mas tu investes agora e vais poupar nos próximos 30 anos. Está bem, 30 anos, que espera, eu aguento. Há aqui este equilíbrio. Nós acreditamos disto de tal forma que investimos no início deste ano na Building, que sei que também já entrevistaste, Elias. Sim. Nós somos investidores na Building, acreditamos verdadeiramente na mudança no setor, com muito orgulho, naturalmente, e portanto é um primeiro investimento numa empresa, e temos agora um voucher para instalar, para fazer certificação, para nos prepararmos para sermos certificadores de BREEAM. Vamos ver o que é que o futuro nos traz. Reserva, ok. E tu achas que existe ainda, mais no mercado da engenharia civil, tu achas que ainda existe espaço para mais inovação? Claro. Nós temos um departamento de inovação, gerido pela Rita Januário, mais uma, começou aqui connosco, muito cedo aqui no início da TU, que estava no marketing e que nós mudámos-la no início deste ano, por sugestão também, muita força dela, para a parte da inovação, porque a estratégia da TU tem que ser, agora estamos bem, estamos muito estáveis, mas não nos podemos ficar aqui estáveis, portanto Sim. Nós queremos perceber onde é que vamos estar daqui a 3 ou 4 anos, com o apoio do Carlos Cerqueira, que foi diretor de inovação do IPN também durante uns anos. Montámos uma estratégia de inovação a pensar
3, 4, 5 anos, portanto com 2 tipos de produtos, os que são imediatos e os que são para a frente, e já este ano estamos a adotar algumas medidas para entrar no mesmo setor da construção, mas em áreas onde nós não estávamos. Vou dar um exemplo, nós fazíamos projetos de arquitetura e não fazíamos projetos de especialidades, portanto estrutura, betão, águas e esgotos, por aí. Este ano começámos a fazer. E quem te diz projetos diz topografia ou diz arqueologia, são áreas que estão aqui à nossa volta e que nós não estávamos. E nós estamos, claro, percebemos que temos que entrar nessas áreas sempre com a procura da inovação. Como é que nós vamos entrar nessas áreas de forma relevante? E é isto que nós procuramos permanentemente, inovar. E também são áreas ainda um bocado, eu não quero dizer arcaicas, tem um ar assim, tem um sentido mais pejorativo, mas são áreas ainda um bocado retrógradas, ou seja... Pelo menos tradicionais. Nós acabámos de entregar um IDT, aliás, quando perguntaste inovação, nós acreditamos tanto na inovação que entregámos uma candidatura a um IDT agora, estamos a trabalhar no selo de inovação da ANI. A nossa matriz é inovar. E, portanto, o que nós trabalhamos todos os dias é para não nos deixarmos adormecer numa empresa que já não é uma startup, nem boa verdade, já não tem estrutura de startup, mas por isso é que temos uma equipa que só pensa em inovação, todos os dias, e que puxa pela inovação, e que agora com a Universidade de Coimbra, com o Politécnico de Viseu, acabámos de entregar uma candidatura de inovação, e portanto, vamos ver. E explica-nos um pouco, ou seja, quando um cliente, por exemplo, aquele cliente que tu tinhas falado que chegou ao vosso escritório e queria fazer um edifício N0. Qual é que é o procedimento, para quem está aqui a ver? Explica-nos um pouco como é que é o procedimento primeiro tu tens uma primeira aproximação com o cliente para saber as suas necessidades e depois, qual é o procedimento, basicamente? Ok. Nós neste momento no 75% ou 80%, andava nos 78% aqui há pouco tempo, na nossa faturação são projetos públicos. E, portanto, no projeto público não há nenhuma abordagem. É concurso público, ganha quem fizer o preço mais baixo, quem tiver a maior nota técnica, pronto. E aí é o que é. Nós, felizmente, temos um departamento comercial muito ativo e, portanto, tentamos apresentar ao maior número de entidades que conseguimos. Isso tem-nos dado algum retorno, naturalmente. É engraçado porque nós, quando fundámos isto, dizíamos que queríamos ser líderes fora de Lisboa e Porto. Porque achávamos que em Lisboa e Porto, aquela teoria do Oceano Vermelho e do Oceano Azul, dava lá tudo a comer, nós queríamos era ser líderes fora. Porque achávamos que havia espaço para empresas como a nossa, num território como Dom Lafões, Coimbra, Aveiro, e essa estratégia tem surtido algum efeito, porque na verdade não há assim tantas empresas na nossa área. Nós neste momento na região somos claramente a empresa que tem mais pessoas, que mais fatura, que mais capacidade técnica tem, e isso depois as entidades aqui à volta também precisam, aqui à volta que vai de Lisboa ao Porto, também precisam desta capacidade técnica, e nós tentámos nos posicionar muito aqui, apesar de termos uma equipa gigante em Lisboa, temos uma equipa muito grande no Porto, mas ainda assim já ultrapassamos estas fronteiras e pronto, olha, a história superou-nos. Mas nos clientes públicos, como dizia, para não me perder, é o que é concurso público, estar atentos, ser competitivos quando temos que fazer notas técnicas o melhor que sabemos. Nos privados, onde ainda foi assim que nós começámos, ainda temos uma fatia muito importante, nós tentamos vender o benefício de um projeto integrado, uma gestão de projeto integrada. É uma coisa que em Portugal tu ainda não tens muito. Tu em Portugal, o dono de obra, um médico, contrata um arquiteto que é amigo, depois vai ao empreiteiro que lhe diz que também sabe fazer umas coisas e depois vai gerindo a obra. E depois o contrato não existe, depois o contrato é um contrato de uma folha que não diz nada. E o que nós tentamos vender ao cliente, e nós acreditamos verdadeiramente nisto, é a gestão do processo integrado. Ou seja, tu vais ter connosco e és só um investidor. Não percebes nada de construção, nem queres. Só queres que o teu dinheiro seja bem gerido e nós conseguimos fazer o teu projeto de arquitetura de especialidades, vamos às entidades licenciadoras, tratamos contigo e tu só falas connosco. Depois temos o projeto, nós vamos ao mercado, convidamos 10 empreiteiros, um bocadinho à semelhança do que faz nos concursos públicos. Sim. Convidamos 10 empreiteiros, negociamos com os empreiteiros o melhor que sabemos, e negociar não é esmagar o preço aos empreiteiros. Às vezes é negociar o contrato, é negociar o prazo de execução, é negociar as condições, negociar as alternativas com os empreiteiros. Os próprios aspectos técnicos também. Claro, negociar às vezes, estavas a dizer, e bem, as condições de execução do contrato, e às vezes aconselhar o dono de obra a dizer, este empreiteiro
já tem mais experiência em obras de reabilitação que aquele, ou tem mais edifícios industriais que aquele, e no fim quem decide é sempre o cliente privado. É um investimento da vida dele, ele é que tem que saber com quem quer trabalhar, não somos nós damos o parecer técnico, e não poucas vezes, quem ganha não é aquele que tu aconselhas, é aquele que o dono de obra, já tivemos alguns dissabores com isso. Já tivemos empreiteiros a ficar zangados, então vocês estávamos em primeiro no preço e vocês alteraram. Nós não alteramos nada, porque nós enviamos aquilo para o cliente e o cliente... O cliente é que toma a decisão. O dinheiro é dele, pois. Não é nosso. E no fim fazemos a fiscalização, basicamente a fiscalização e a coordenação de segurança é garantir que o projeto é bem executado de acordo com as condições do contrato que tu assinaste. E portanto é isto que nós fazemos. Com a coordenação de segurança e acompanhamento ambiental, sem acidentes, naturalmente, que ainda no meio disto ainda é o mais importante. E é isto que nós fazemos para um cliente privado, é esta vantagem que tu dás, que é garantes o acompanhamento integral. É natural que repara, era uma das perguntas que tu tinhas e eu aproveito, olha, já o passo à frente. Este processo para uma moradia, isto pode demorar sem grandes problemas, 2 anos e meio, 3 anos, entre fazeres um projeto, colocares um projeto numa Câmara Municipal, ser todo licenciado, começares a construção, 1 ano de construção, isto 2 anos era fantástico. Sim. É normal que numa relação com clientes de 2 anos, com altos e baixos, com projetos que não são aprovados, com empreiteiros que a coisa depois não corre bem, erros nossos, que o projeto depois na obra não era bem aquilo, é normal que as relações se vão desgastando. O que nós tentamos sempre, nós durante o início de tudo dizíamos sempre isto aos clientes, é o único acordo que temos é o primeiro jantar lá em casa é connosco. Porque isto acontecia muita vez, que é, nas relações, o que nós queremos é que no final dos 2 anos, que o cliente reconheça que foi uma maior-valia. Ok, isto não correu bem, não correu bem, isto não foi perfeito, nunca é. Há sempre imprevistos. Mas ainda assim estes tipos adicionaram aqui valor, conhecimento, pouparam-me problemas, pouparam-me dinheiro. É nisso que nós trabalhamos todos os dias, as equipas agora. E depois também criar uma própria relação com o cliente ao longo desses 2 anos. Mas repara, essa é a maior dificuldade. A maior dificuldade é gerir os tus dia-a-dia, pelos desafios diários desta gestão. Mas depois na gestão com o cliente tens essa dificuldade, que é uma relação muito longa. Não é? Se tu pensares que vais a um restaurante e que entras para jantar, sais do jantar passado 3 horas e a tua relação com o restaurante corre bem, e às vezes não corre sempre bem, mas é que termina ali e a tua experiência acabou. Repara, connosco tens uma relação de 2 anos. Com entidades externas envolvidas. Tu num processo de construção podes rapidamente envolver-te com 50 entidades diferentes. Câmara Municipal, águas, segurança contra incêndios, se tu fores por aqui fora, topografia, arqueologia, isto não tem fim. É natural que no fim disto uns falhem, ou nós falhamos, esquecemos de uma coisa, é normal. E por exemplo, para falar também no caso da advocacia, tu tens muito... E às vezes quando estamos a falar de empreendimentos imobiliários, por exemplo, a questão do licenciamento, visto que agora estamos a falar da questão da relação com o cliente, a questão do licenciamento é sempre o calcanhar daqueles. É muito difícil. Porque às vezes nós na advocacia termos de explicar a pessoas que, por exemplo, o projeto está parado, ou por uma questão burocrática, ou mesmo porque estamos à espera de licenciamento, é complicado, e isso às vezes acaba por também estragar, diminuir assim a confiança às vezes que o cliente tem. Olha, com a própria obra e com os outros parceiros também. És advogado, vais perceber a gravidade desta piada. Uma vez temos um projeto que estava na Câmara há 1 ano e o cliente ao fim de 1 ano recebeu uma resposta de projeto reprovado porque a declaração do técnico, do arquiteto, estava caducada. Claro que estava caducada. As declarações, como sabes, são anuais. Sim. Claro que passado 1 ano e qualquer coisa, sem nenhuma resposta àquilo, claro que as declarações estavam todas caducadas. E o cliente, quando recebe aquela resposta a dizer não está aprovado, falta entrega da declaração, para o cliente que está 1 ano à espera, quando ele recebe aquilo, ele só leu o primeiro parágrafo. Já estava doido. É normal, eu percebo que para os clientes... Ou coisas tão simples como... Ontem estava com um grande amigo que vai fazer casa e dizia-lhe isto. É difícil para um cliente, tu tens uma tomada marcada numa parede e chegas lá e dizes, a tomada aqui não está bem, vamos mudar isto 1 metro de sítio.
E o empreiteiro está em obra e diz, claro que mudamos. Depois, passado uma semana, apresenta-te a conta. O cliente, legitimamente, mas ele, para mudar uma tomada de sítio, está-me a apresentar a conta. Tá. E o empreiteiro, legitimamente, colocou a tomada onde ela estava prevista. Alguém pediu para trocar. Aquilo custou dinheiro. Também não é legítimo que apresente a conta. Sim, sim. É tudo legítimo, mas na verdade são tudo fatores de pressão, de stress. É o nosso dia, dia a dia. É muito. Então, em Portugal, que há muita a questão da burocracia e que às vezes trava. E se estivermos a falar de investimentos, não estamos a falar, ou seja, não estivermos a falar de uma família que está a construir a sua casa ou que quer fazer obras em sua casa. Estamos a falar de um investimento e às vezes até investimento estrangeiro. Muitas vezes fica parado por causa dessa burocracia, também já falámos sobre isso noutros episódios com outros convidados, fica parado e o próprio investidor começa a perder a confiança e começa a associar, às vezes, infelizmente, essa paragem e essa paragem do próprio investimento começa a associar aos parceiros, ou seja, aos engenheiros, aos advogados, a toda a gente que está num processo que depois, obviamente, que no final do dia isto é interessante, porque lá está, como nós falámos no início do episódio, é saber gerir as pessoas. Mas ao mesmo tempo é complicado, mas ao longo do tempo vai-se construindo um certo hábito de, ok, isto já sabemos como é que o jogo é, já sabemos como jogá-lo. Mas sabes que custa, com toda a honestidade, quando estou mais próximo dos clientes, custa mais a um cliente particular, aquela pessoa que está a gastar toda a sua poupança naquele investimento e que aquilo não anda e que tem o terreno e que o projeto não vem aprovado. Os investidores, é horrível, porque perdes investimento para as regiões onde estás a trabalhar ainda assim os investidores têm sempre aquela perspectiva um bocadinho, nós gostamos muito mais de fazer indústria, por exemplo, do que habitação particular. Então na indústria quer dizer que aquilo produza. Sim. E bom, aquilo é rápido, anda, nós estamos muito na área do retalho, para nós é fazer pequenos, nós neste momento não estamos nos grandes, estamos nos centros comerciais já de alguma dimensão, a malta quer é que aquilo rápido para produzir. Esses são os bons. Sim. São os bons. Agora, aquele cliente particular, coitado, que só quer passar um Natal 2025 a casa e que no verão de 2025 ainda nem sequer tem o projeto aprovado e não percebe porquê. Custa-me horrores. São os projetos mais frustrantes, tenho-te confessar. É porque às vezes também tem uma família por trás e... Claro, mas altamente, aquele que nós temos aí um cliente, os filhos estão quase a sair de casa e ele ainda não conseguiu fazer a casa, quer dizer, percebes? Como tu estabeleces esta relação com os clientes, é mais frustrante do que aquele que quer fazer um supermercado em Eiras e aquilo não sai da câmara. É frustrante, mas na verdade ele é investidor, nós percebemos todas as dificuldades uns dos outros. E se calhar também já tinha noção do risco. Ou seja, antes de fazer a obra... Exatamente, são mais informados, sabemos todas as regras. Já fez a due diligence e portanto já sabe, ok, existe a possibilidade de o investimento estar parado, etc., ao contrário dessa família. E são donos de obra profissionais. Isso ajuda muito. Tem experiência na área. Já fizeram um ao lado e também foi difícil. Agora, aquela malta que vem ter connosco e diz, pronto, eu queria fazer, então eu tenho aqui um dinheiro, queria fazer isto e queria no Natal 2025. E nós dizemos, é possível, falta um ano e meio e tal, é possível. Depois chegas ao verão 2025, o projeto ainda nem sequer saiu da câmara, aquilo está ali enrolado. É difícil. É complicado. Esses são mais finalmente são mais difíceis. É preciso estômago, como diz o outro. Mais difícil. Aqui para finalizar o episódio, eu tinha uma última questão. O que é que tu gostavas, que é uma questão que eu faço a quase todos os convidados, porque também um dos objetivos aqui das conversas de café é saber o que é que certos founders gostavam de ter dito a si próprios quando começaram os respectivos projetos, as respectivas startups. O que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio, tendo em conta aquilo que já sabes até hoje? Opa, Gonçalo, eu estou a parecer pessimista, mas não é verdade, eu dizia para nós nos divertirmos muito mais na fase inicial, e nós divertimos muito, nós aproveitámos tudo, mas agora eu dizia, nós devíamos ter aproveitado mais, honestamente. Nós neste momento, o ano passado faturámos 4 milhões e meio, este ano vamos passar dos 5 milhões já seguro. Temos 116 pessoas, 30 carros, gente no país todo, casas no Porto, em Lisboa. E essa componente de pressão permanente, nós todos os dias, neste momento a administração da TU, todos os dias tem, e nós tentamos afastar-nos completamente da microgestão. Mesmo, nós damos aos coordenadores a gestão das pessoas. Só que eles também têm dificuldades, e nós não nos ficava bem afastar-nos dos problemas diários da empresa. E neste momento
vivemos muito mais os problemas dos outros que são nossos, em boa verdade, e portanto nós temos que nos desenvolver e tentar nos resolver, do que naquele tempo em que os problemas éramos só nós e estava tudo bem. Eu recordo com muita saudade, nós tínhamos aqui no IPN uma loja com os 3 fundadores, que era à sexta-feira à tarde íamos almoçar, e depois estávamos a trabalhar no sítio do almoço, a avaliar como é que foi a semana, que projetos é que avançaram, o que é que não avançaram, liga ao cliente para lhe dar um feedback, opá, este cliente não falamos com ele há 15 dias, devolve a chamada, cuidado com... E fazíamos isto todas as sextas-feiras, portanto estávamos parados num sítio, só ao telefone, os 3, só a fazer isto, só a fazer gestão de cliente e a fazer parte comercial, aquilo, não dámos uma proposta ao cliente, não respondeu, liga, pá, não, ligámos a semana passada, para a semana, põe aí, aquilo era espetacular, tínhamos uns paraquedas, os aviões, os projetos que estavam a andar, era muito, muito divertido. E agora já não somos nós a fazer isso. Agora, quando nos reunimos à sexta-feira à tarde, quando temos essa possibilidade de uma vez por mês, já é só com problemas de um não está satisfeito, outro. E isso chega a ser desafiante. Pronto, ok, é uma corporate, é uma empresa diferente. Sim, porque também lá está, tu começas a também acabar com a evolução da empresa, acabas por contratar pessoas para também tapar certos buracos, como tu já vais cada vez mais vais tendo cada vez mais responsabilidade. Acabas por arranjar pessoas para delegar tarefas e é por isso que se calhar... Sabes que nós dizemos muito isso aos nossos, que é aprender a delegar. Que é, eu tive durante muito tempo, achava sempre que as melhores... Esta semana falei sobre isto. As melhores propostas da tua eram aquelas que eu fazia há 8 anos. Eu achava convictamente isto, mas tive que aprender com a minha equipa que eles trouxeram coisas muito melhores para as propostas, por exemplo, que eu já não conseguia trazer porque já fazia aquilo já... Ainda hoje acredito que aquelas é que eram bem feitas. E tens que aprender a delegar e acreditar que a tua equipa que tu vais contratando e vais formando para te ajudar, chega a uma altura que superam os professores e temos que acreditar nisso, porque senão vais estar permanentemente a fazer propostas e depois a fazer follow-up. Não, tem que ser eles a fazer e bem, fazem-no muito bem, mas é difícil libertar-te dessa. Durante muitos anos, eu trabalho há 20 e tal anos, eu tinha malta que trabalhava comigo, fazer atas de reunião, uma coisa que nas obras é todo diário. E na altura os estagiários, eu fazia as atas e eles viam-me a fazer a ata. Isto não tem jeito nenhum, estes gajos têm que começar a fazer a ata. Então ele fazia a ata, eu fazia a ata verdadeira, ele fazia uma falsa, enviava para mim e dizia, não está bem, faz outra vez. Mas tinha que o deixar fazer para ele, senão ele não ia evoluir. E portanto nós temos um bocadinho esta lógica na tua, faz. Responsabilidade, não há a cultura do erro na tua, não há problema nenhum, deste o teu melhor, fizeste, ok, segue para a próxima, aprenda com o erro, não avances sem refletir no erro. Sim. Isso é que é pior. É difícil este equilíbrio entre, a malta fala muito da cultura do erro, e há aqui uma dificuldade. Uma coisa é não falar do erro. Uma pessoa errou e tu não lhe podes dizer que errou, porque agora estamos todos um bocadinho mais sensíveis. Não, tens que falar. Tens que lhe dizer não foi bem. O que é que devíamos ter feito diferente? O que é que podíamos ter melhorado? A grande diferença a seguir é, ok, agora já que falámos, está, avança a página, vamos lá outra vez à luta. E isto é difícil, porque há pessoas que não encaram bem esta ação, preferem não falar, não fala. Errei no auto mensal e, ok, não enviei ao cliente e está tudo bem, não está nada. Tens que falar sobre isso, que é para o mês que vem poderes melhorar, senão... E isto é gestão de recursos humanos. Sim, de pessoas, como nós falámos no início, porque depois obviamente que consoante a personalidade da pessoa que esteja do outro lado é desafiante às vezes até dizer, olha, tu erraste aqui, mas podes melhorar desta forma. Acima de tudo é uma oportunidade para tu melhorares, nós obviamente, partilho contigo um dos procedimentos que nós temos, que mais prezamos, nós reunimos com todos os colaboradores da TU uma vez por ano. Todas as sextas-feiras de manhã nós reunimos com 5 TUs, isso já são 100 e qualquer coisa, portanto, se tu viste, dividis as sextas-feiras do ano, aquilo dá muitas sextas-feiras, e nós reunimos com todos, onde estamos os 3 com o colaborador, 1 hora a analisar, e nem sempre é fácil, porque há uns que chegam em 5 numa manhã, tu tens 3 que dizem que a vida é boa, a tua é a melhor do mundo e tal, depois tens um que diz, mas não estou satisfeito, a comunicação não flui, ok, vamos analisar o que é que tu tens que fazer melhor, o que é que nós temos que fazer melhor, como é que não está aí. Porque pedi um carro e o carro não estava disponível. Ok, percebes que nem sempre há carros disponíveis, mas vamos tentar melhorar, se reservares com mais... Isto é o nosso dia-a-dia. Isso é trabalho de administração. Nós acreditamos que uma empresa que vive das pessoas, com as pessoas e para as pessoas acreditamos mesmo. Isso é muito interessante. Agora
Olha, vai ser um dos, nós publicamos sempre nas redes sociais, vai ser um dos shorts que nós vamos Vê lá, pegar se vê lá se seja certeza. olha, Hélder, muito obrigado por teres vindo Obrigado, aqui ao podcast, foi muito interessante a conversa. Vamos deixar na descrição todos os links do Hélder e da tua para dar uma checada. E pronto, olha, deu para perceber várias coisas dentro da engenharia civil. E obrigado por teres vindo aqui ao IPN, que também é sempre um gosto. É sempre um gosto, eu sei. E pronto, pá, e obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado.